de Sim, só que Pearson. a gente não chegou? Beleza. Ah, sim. É, a É, gente a moda parou na de moda de Pearson a gente Pearson. conversou, É, lembra? Né, que era é, mediana e uma continha ali da mediana em moda vai. Aí depende se você tem os dados, né? Você pode fazer a moda bruta, que é sim. basicamente ver qual é a classe que tem maior frequência. Caso você não tenha a tabela, você tem assim os valores da média e da mediana, você faz a moda pela essa equaçãozinha aqui, que a gente chama de moda de Pearson. Hum, E daí, isso. uma vez que você tem esses três valores, você pode ter uma ideia do nível de assimetria do gráfico, né? O que que Hum, isso indica na prática? Indica muitas coisas interessantes. Por exemplo, eu diria que um gráfico como esse aqui, ele pode muito bem, por exemplo, esse aqui, com esse tipo de assimetria, ele pode muito bem, sabe o quê? Descrever uma empresa, o salário de uma empresa. Por quê? uhum, Porque a gente nota que moda é diferente menor que a média, que é menor, moda é menor que a mediana, que é menor que a média, certo? E o que que isso traz para nós? Traz, por exemplo, a situação de uma empresa, onde a maioria das pessoas recebe um salário mínimo, vamos dizer assim, né? Tem poucas pessoas que, ou seja, por isso que a moda, ou seja, aquele valor que mais aparece, ele é mais baixo que uhum, os outros, né? uhum. Enquanto, por exemplo, né, tem um cara que recebe muito, que é o chefe. Então ele puxa o valor da média para frente. Olha só a média aqui na frente, tá vendo? Então a maioria ganha bem pouco lá, mas tem o chefe, né, os subchefes, que acabam ganhando muito. E esses caras, né, com esses valores muito fora do padrão, acabam puxando a média muito para frente, percebe? Então por isso que a média, às vezes, ela não é uma boa medida, porque ela é muito afetada por dados fora do padrão, ok? Então tem que ficar esperta com isso aí. Tá, Ah, eu tenho uma dúvida, porque quando eu estava lendo, tentando fazer uma revisão antes, esse assimetria esquerda-direita já me confunde, porque aí eu acho que é para um lado, é para o outro, porque a esquerda do. Não é a sim. minha Os esquerda, nomes, entendeu? os nomes são É. meio ruins mesmo. A simetria à direita, a concentração está à esquerda e vice-versa, né? Os nomes são ruins. Ah, é, porque aqui ele bota uma explicação até nessa apostila, porque onde eu estava lendo, nem lá nos slides, nem tinha isso, concentração à direita ou concentração à esquerda. Então já me gerava dúvida, porque eu achava que era a minha direita e não é. E, por exemplo, aí aqui o gráfico, o eixo X e o eixo Y. Aí, por exemplo, nesse gráfico aqui, quanto mais perto do eixo Y, seria menor, né? Aí já está me confundindo aqui também, entendeu? Não é aqui é o zero, onde tem a interseção do X e do Y. E aí iria Uhum. crescendo os valores. Só que aqui ele usou um gráfico só para interpretar, entendeu? Os valores. Sim, Aí ele está dizendo aqui, moda, nesse gráfico de baixo, moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Só que, quando a gente tem um gráfico aqui, sim, um eixo X e Y, os valores não vão crescendo indo para a direita? você está me perguntando? É. Bem, Então, isso que está me primeiro, confundindo aqui nesse gráfico, entendeu? vamos entender que os nomes às vezes não são uma boa orientação, né? Hum, A simetria à direita significa que o teu pico vai estar à esquerda. Tem que pensar assim. E o contrário para o contrário, certo? hum, Agora, o que realmente nos interessa não é exatamente o nome, mas sim a relação entre média, moda e mediana, ok? Quando a gente uhum, tem a simetria à direita, ou seja, com o pico à esquerda, o que é que controla o pico? É a moda. O pico está sempre na moda. É uma característica, beleza? Então, a hum, moda é sempre o que está à esquerda também aqui nessa análise de quem é menor, sacou? Veja só, né? hum, Moda menor que a mediana, menor que a média. A mediana está sempre no meio também, assim, dessa avaliação.
beleza? Seja na simetria à esquerda, seja na simetria à direita, beleza? Então, quando nós temos a simetria à direita, o pico está à esquerda, ou seja, a moda está à esquerda, ou seja, a moda é menor que a mediana, menor que a média. É assim que você tem que Ah, pensar, tá. beleza? Não, agora eu entendi. É porque, na verdade, o valor alto é o do Y. O valor aqui é menor no eixo X, realmente, entendeu? É porque é alto, Isso. mas você vê que Entendi matemática sua dúvida agora. Você entendeu? estava confundindo o valor alto com relação a quem é Y e quem é X. Perfeito. Mas Isso é bem não, legal. agora eu entendi que, porque para mim, quanto mais perto do eixo Y, o zero ali é menor, o número. Só que agora que eu entendi, assim, que o. Tá, agora ficou mais claro para mim. Pegasse a ideia? Show. Sim. É muito importante você dar nome aos bois, né? Que as coisas não se perdem. O eixo Y é o eixo da frequência. Ou seja, ele está sempre Uhum, associado com a quantidade de vezes que determinado dado aparece. Então, por isso, obviamente, que a moda é o pico, porque a moda é a maior sim, frequência, não é mesmo? sim, Por sim. definição, por definição. E assim sucessivamente. Esse tipo de Eu coisa, gostei né? desse gráfico. Eu gostei desse gráfico. Apesar de eu e você estarmos entendendo, nos entendendo, né? A gente Uhum, nunca vai entender de fato essas coisas aqui sem fazer exercícios, né? Sem pôr a mão na massa. Então, que bom que você tentou ler e compreender o que estava lendo, para perceber que não é tão direto ao ponto, né? Porque o Zé lê isso aqui como se fosse, sei lá, uma história em quadrinho. Ah, figurinha, uhum, entendi, esquerda. Não, mas se a gente pega para compreender o que está rolando, né? Já não é tão sim, claro. Beleza? Gostei sim. bastante aí da tua forma de estudar. Eventualmente a gente pode pegar uns exercícios disso. Na verdade, eventualmente você vai fazer muito disso, porque quando você for fazer inferência, né, acontece isso, né? O que é uma inferência na prática? É você ter um valor de média pré-estabelecido e você vê num estudo posterior essa média assumir outro valor, né? E devido às Uhum, assimetrias ali do teu gráfico não precisa ter, vamos dizer assim, o mesmo pico, né? Note que esses dois gráficos têm a mesma altura de pico. Você poderia ter um pico uhum, mais baixo e um gráfico mais largo, vamos dizer assim, né? E daí você teria ali uma outra característica para os seus dados. E a gente vai ver bastante disso, essas diferenças, tá bom? Mas tá. tá um pouco longe ainda, tá um pouco. Mentira, a gente tá avançando muito rápido. Logo você vai estar se ferrando com isso aí também. Nossa, essa Muito semana eu bem. tive a primeira aula de métodos quantitativos 2 e eu só fazendo cara de paisagem, né? Porque eu não estava entendendo. Mas eu falei, ai meu Deus, eu vou chegar lá. Pelo menos eu já tomei alguma ação para tentar entender isso. Sim. Mas enfim, É, fingi que eu fica estava assim, eu entendendo gosto alguma de coisa. dar aula assim do começo para a gente dar os passos juntos aqui, mas note que se você sentir alguma necessidade de ver a própria matéria que eles estão Sim, passando aí para você na faculdade, a matéria mais avançada, a gente pode dar uma olhada também, só para você não ficar perdido na aula, tá? Não tem problema sim, nenhum senão para eu mim. falo com você, é porque foi mais uma introdução, ele fez a revisão da disciplina que eu cancelei, então, mas eu sinto que falta esse básico aqui, realmente, entendeu? Falta essa questão do gráfico, então, sabe? Falta todo esse entendimento básico que eu não tive, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante isso que a gente está fazendo para eu conseguir chegar realizando para qualquer coisa a gente faz uma pausa e vê a outra parte, entendeu? A gente é isso. Maravilha, maravilha. Ah, muito bem, vamos lá. Hum, Ah, muito bem, continuando aqui. Separatrizes. O que são Separatriz, então não separatrizes? Da deve mesma ser. forma que a mediana ela separa os teus dados 50% maiores e 50% menores, as separatrizes elas vão separar em outras relações. Por Hum, exemplo, 25% menores, 75% maiores, ou 30% menores, 70% maiores, e assim sucessivamente, né? É o que uhum, nós estamos vendo aqui. A própria mediana ela pode ser associada com outro nome, né? Por exemplo, a mediana é o cara que está na média, mas existe o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, que, como a própria figura já mostra, né?
separa de 25% em 25%. Então, a gente pode entender a mediana como o quartil 2, o segundo quartil, porque está na mesma posição, né? Está dividindo os dados de 50% menores e 50% maiores. O decil 5 também. Tem 10 decils, 9 na verdade. Mas você entende que decil tem a ver com dividir de 10% em 10%, né? Uhum. E assim sucessivamente, beleza? Agora a questão é, quem é importante aqui? O importantão mesmo é o quartil, porque ele dá bem aquela ideia de simetria, né? Se a gente tiver mesmo os 25% menores, os 25% maiores, a gente usa Uhum. bastante isso aqui. Então, quartil é um cara que aparece com frequência, tem que ficar esperto. Agora, como é que eu obtenho quartil? De uma forma parecida que eu obtenho a mediana, né? Ah, mediana, a gente pegava o número de dados, dividia por 2, e ali, tomando alguma tensão, né? Se era par ou ímpar, etc., a gente encontrava a mediana, certo? Uhum. Agora, no quartil, em vez de dividir por 2, tu vai dividir por 4, beleza? Daí você vai ter a ideia do quartil, a divisão em 4 partes. Acontece que nós não estamos interessados em achar qualquer quartil quando a gente vai fazer uma conta. A gente quer ou o primeiro quartil, ou o segundo, ou o terceiro. Daí a gente, na frente aqui, coloca o número do quartil que a gente está interessado. Se eu quero terceiro quartil, eu vou ter 3 aqui, o que faz muito sentido, porque se você pegar o N e multiplicar por 3 quartos, o que é 3 quartos? É 75%. Né? Se tu pegar o número Uhum. 3 quartos, você vai ter ali 75% dos dados, né? E daí você, bem, encontra quem a gente está interessado de fato. Né? Por exemplo, se você pegar o número 100 e multiplicar por 3 quartos, você vai chegar no número 75. Né? Então, digamos que você tenha empilhado ali os números de 1 a 100. O número 75 é justamente o número que divide os 75% primeiros e os 25% últimos, certo? Tá conseguindo Uhum. acompanhar o meu desenho mental Sim, aqui? Então, beleza. Eu sim, estou usando números simples porque é bom. sim. Muito bem, então vamos ver o que está rolando aqui. Considere, blá, 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 encontros quartis. Muito bem. Temos um monte de dados. A gente já sabe que essas continhas, elas não nos dão o valor do dado em específico. O que elas nos dão é a Uhum. posição. Posição. Então, como eu tenho 24 máquinas aqui, no lugar do N eu coloco 24. Eu quero o primeiro quartil. Depois vou querer o segundo e o terceiro, mas por hora o primeiro, eu coloco um aqui, parari, parará, sexto elemento. Então, o sexto elemento aqui vai ser o elemento que divide os 25% menores dos 75% maiores. Então, esse cara aqui, ele que está ali na posição do 25%. Fazer a conta da mediana aqui, que é a mesma coisa que o segundo quartil, vai dar o 12º, né? Veja que colocar 2 e 4 aqui é a mesma coisa que colocar simplesmente o 2 aqui embaixo, né? Porque por matemática básica, a gente sabe que esse 2 simplifica com esse 4, sobra 2 aqui embaixo, 12º elemento, beleza? Uhum. E mesma coisa aqui. Muito bem. Pegou a ideia? Pegou? Tranquilinho, né? Sim, sim. Vamos fazer uma continha aí só para a gente se mexer um pouco. Acordar, só para acordar. Meu Deus. Exatamente. Eu vou criar Ah, uma listinha aqui de números também, diferentinho, e vou te passar as equações. Deixa eu colocar aqui. Crio uma questão parecida e resolvo. Muito bem, né? Tá saindo aqui, já vou jogar esse negócio aqui pra você, no seu zap, para você usar como referência aí durante a resolução do exercício. Também eu já te mandei essa apostila, né? Qualquer coisa, página 34. sim. Tá aqui a lista. Deixa eu pôr no zap. Não, no zap não, no quadro. Então você tem uma missão. Então você Uhum. sabe, né? Se errar, não tem problema nenhum, contanto que você me mostre bem os dados aí. Meu Deus, de 20 máquinas. Tá atendendo em geral. Uhum.
Um pouco de altura. Ah, meu Deus, impressionante como eu consigo errar uma conta básica por falta de atenção. Padrão, padrão. A gente tá só começando. Você também não é da área, né? É que nem eu É, tava fazendo uma aula de xadrez agora há pouco. E, nossa, a gente erra cada coisa boba assim. E o cara lá, como já viu mil vezes a coisa, é... pra ele é fácil, né? Não ver os erros que a gente não consegue. Então, relaxa. mas você que é professor de matemática, eu vou te falar aqui os erros, é porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu falei, não é possível. Mas o primeiro quartil foi mole. Quinto elemento, 18. Beleza. Aí quando eu fui calcular o segundo e o terceiro, aí tinha dado o segundo quartil o 20º elemento. Eu falei, impossível, se só tem 20 elementos, como é que o segundo quartil pode ser pode ser o 20º? Aí eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Eu consegui multiplicar 2 vezes 20, 80 ao invés de 40. Entendeu? 3 vezes 20, 120 ao invés de 60. Olha só. Meu Deus. É, que se você percebeu que a resposta não fazia sentido, já é uma boa orientação, né? É, uma resposta, exatamente. Mas eu falei, como é que eu posso fazer 2 vezes 20 e botar 80 ao invés de botar 40? Entendeu? Essa altura do campeonato, gente. Aí, o quinto elemento é o 18, o décimo elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o 24. E aí, 11, 12, 13, 14, 15. 18, 24, 31, certo? Certo? Viu? Aí me dá uma raiva, porque é isso, falta de atenção, gente. É conta básica. Mas foi o que você falou, pelo fazer sentido. E aí eu fui rever onde é que estava o meu erro. Tu já chegasse nas respostinhas? Sim, 18, 24 e 31. Maravilha. 18, 24 e 31. Ubarashi. Então vamos continuando aqui. Pegar aqui, já achasse os caras, já sabe que eles dividem ali de 25% e 25%. Eu poderia simplesmente continuar a pedir outros D6 percentis, mas isso não importa, o importante é que você entendeu a lógica. Ok? Sim. Tem um detalhe também, né? Note que nós estamos calculando, de modo geral aqui, coisas que estão dando continhas tranquilas. Quero que você note aqui uma primeira complicação que aparece no decil, né? Nós chegamos aqui num número quebrado, 21,6. Não existe posição quebrada, né? Sendo assim, Uhum, é, você teria que fazer o que ele está mostrando aqui, pegar o elemento 21, o elemento 22, somar, e daí você teria ali o que seria o nono decil, beleza? Dividir por 2. Nós já vimos isso uhum, lá quando a gente estava calculando mediana, lembra? Muito bem. sim. Ah, muito bem, né? Continuando aqui. Agora vamos falar de medidas de dispersão.
cara que vai aparecer aqui, o tal do desvio padrão, Standard Deviation, vai te acompanhar para sempre, tá bom? Eu já vou resumir o que é isso aqui para você. Medidas de dispersão tem a ver com quanto, em média, um dado se distancia da média, beleza? Em média, um dado se Então, a distancia da ideia é essa. Isso, por exemplo, aqui, ó, se você pegar esses três conjuntos de dados, todos eles dão a média 70. Mas é muito claro que no Z os dados se distanciam mais da média que no Y. E no X todo mundo é a própria média, né? Então, obviamente, nós temos uma dispersão maior em Z que em Y. Em X a gente não tem dispersão nenhuma. Todos os dados são os mesmos, né? Muito bem. Agora, como é que a gente pode calcular esse nível de dispersão, né? Existem algumas formas, por exemplo, a variância. A variância, como você pode notar, tem uma formulazinha, e essa fórmula ela é chata, cara, de fazer essa conta aqui da variância. É uma conta chata. Não é difícil, mas é longo, 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 longo. Então, por exemplo, a fórmula está aqui, uma das fórmulas. Tem duas, a resposta é a mesma, mas são dois jeitos de calcular a mesma coisa. Já vou te explicar o que é esse símbolo bizarro, mas esse xi, ele é o valor de um dado qualquer ali da tua distribuição de dados, né? Por exemplo, esse dadozinho aqui, 68. Então ficaria assim, 68 menos a média, a gente já sabe que esse símbolo aqui tem a ver com média, ou seja, 68 menos 70. Essa resposta dessa subtração aqui você levaria ao quadrado e fazer assim ao quadrado, né? Você tem um valor e esse valor você vai somar com todos os outros valores fazendo a mesma coisa. Ali tinha um 68, daí sei lá, tinha um 71 também, faz 71. Tinha outro valor, tinha outro valor, tinha outro valor. Vai pegando todos esses valores subtraídos, eleva o quadrado e soma todos eles. Isso que significa esse sigma aqui, a letra grega. Você vai somar todos eles e depois que você fazer a soma de todos esses termos, você divide por n, beleza? Vai te dar o valor da variância. Então, é uma medida aí interessante. Veja, aqui ele colocou 5 dados apenas, por quê? Porque se a gente for fazer essa conta aí para uma distribuição com 50 dados, você vai ficar o dia todo fazendo, né? Que é muita continha de subtração, elevar ao quadrado, depois somar, né? Muito chato. Então, vamos fazendo isso aqui com poucos dados para a gente se orientar e entender como é que é. Primeiramente, encontra-se a média. A média do jeito mais tranquilo possível, né? Soma e divide pelo número de dados. Agora aqui ele vai fazer... É coincidência a média ser a mediana? Sim, super coincidência. Poderia ele ter escolhido aí 1,83. E na realidade, né? E nem não está ordenado, esses dados não está ordenado, mas é. Não está ordenado, mas é, né? Seria aqui o terceiro cara maior, né? Primeiro, segundo, terceiro cara maior e o 3, a posição 3 é a mediana, porque nós temos 5 dados, né? Então, quando ordenasse, seria ele também, né? Sim. Então, foi várias coincidências que você reparou bem. Então, aqui ele vai pegando cada um dos dados, vai fazendo a subtração, elevado ao quadrado, subtração, elevado ao quadrado. Ó, subtração está feita aqui, elevou ao quadrado, subtração está feita aqui, elevou ao quadrado. E aqui a gente já repara uma coisa bem legal. Por que essa história de elevar ao quadrado, né? Parece que está aí para complicar. Na verdade, elevar ao quadrado é necessário aqui, porque se a gente não elevasse ao quadrado, nós teríamos dispersão, afinal de contas, os dados não são igual à média, certo? Mas nós teríamos dados com sinais contrários, olha só, 0,1 e menos 0,1. Isso anularia a dispersão, né? Porque aqui, ó, beleza, isso aqui indica que tem uma distância 0,1 da média. Aqui também, mas é uma distância negativa para baixo. Tem dispersão, então, dos dados, porque, pô, esse cara é menor, esse cara aqui é maior. Tá diferente da média, entende? Só que se eu fosse fazer uma conta considerando o sinal, elas se anulariam. É como se não tivesse nenhum dado ali distante da média, porque elas se anulariam, daria zero. Então, a gente eleva ao quadrado para levar em conta essas situações que se anulariam. Beleza?
Todas as situações aqui vão fazer parte da medida de dispersão. E a gente chega num valor de dispersão aqui, considerando todos os dados. Beleza? Então eleva ao quadrado só para tirar o negativo. Sim. A ideia é essa. Tanto é que se a gente trabalhasse com módulo, também chegaria na resposta. Agora, você pode estar pensando assim, pô, elevar ao quadrado, hein? Parece que a gente está mudando, vamos dizer assim, aquilo que estamos calculando. Porque, por exemplo, se eu pegar a minha altura e elevar ao quadrado, eu já não estou mais falando de metros, estou falando de metros quadrados. A altura não se mede em metros quadrados, certo? Uhum. A altura se mede em metros. Metro quadrado se mede a área da casa, alguma coisa assim, área de um país. Então, de fato, né? Se aqui eu estou falando de tempo, né, já que é tempo aqui, então é 1,8 ano, 1,84 ano. Aqui eu vou estar falando de 0,0052 ano ao quadrado. Então, variância não é uma boa forma de medir essa dispersão. É uma forma intermediária, vamos dizer assim. Uma vez que a gente encontra a variância, é importante fazer a raiz quadrada, cadê aqui, ó? A raiz quadrada desse valor, para aí sim encontrar algo com a mesma unidade daquilo que nós estamos estudando. Eu pego o ano ao quadrado ali, eu faço a raiz quadrada, eu encontro o ano como resposta. Então eu vou ter uma medida melhor. Por isso que o desvio padrão é o que a gente usa de fato quando nós estamos fazendo coisas mais avançadas, inferência, distribuições de probabilidade, etc. Beleza? Então, resumidamente, para encontrar o standard deviation aqui, você vai fazer a variância, que é aquela conta que eu acabei de mostrar para você, e fazer a raiz quadrada da resposta. Beleza? Depois que você obtém a resposta, é só fazer a raiz quadrada. Ok? Muito bem. Note que, de novo, né, tal qual eu acabei não falando lá nas separatrizes, quando a gente está trabalhando com classes de medidas contínuas, a conta da separatriz é um pouco mais complexa, tá? Eu não te mostrei lá na separatriz porque seria um pouco digressivo, desnecessário. Mas aqui, né, eu vou ter que te mostrar, né? Olha só. Nós temos a fórmula para as medidas discretas, tranquilas, que é o que eu estou explicando aqui para você, né? Mas a gente vai ter também quando tiver as tabelas de frequência, olha só, né? Porque ali eu peguei todos os dados, né? Veja, eu peguei todos os dados, sem levar em conta a frequência, afinal eram poucos dados, né? E fiz a conta. Mas pode ser que eu receba uma tabela de frequência, eventualmente, né? E daí, eu tenho um dado lá que aparece 10 vezes, o dado aparece 20 vezes. Esses valores eu vou ter que jogar na fórmula desse jeito aqui, tá bom? Multiplicando os termos, ok? Note que tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo aqui, porque veja que aqui já está elevado ao quadrado, né? Ou seja, aqui é como se fosse o quadrado dos dados, né? O somatório dos dados ao quadrado. E aqui é a média, aqui são os dados todos somados ao quadrado. Te parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Aqui eu elevei ao quadrado os dados antes de fazer a soma. Beleza? Que eles foram elevados ao quadrado antes, daí eu vou fazer a soma. Aqui não. Aqui eu faço todas as continhas, né, das somas, né? Multiplico aqui pela frequência também, etc. Faço toda a soma primeiro e depois que eu resolvi a soma, eu pego esse resultado da soma toda feita e aí eu elevo ao quadrado. Ok? Então são detalhes, né, que a gente repara quando vai fazer exercícios. Mas existe essa diferença. Uma coisa é a média dos quadrados, outra coisa é o quadrado das médias. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas tem diferença. Média dos quadrados é diferente do quadrado das médias. A soma dos quadrados é diferente do quadrado das somas, né? Para ser mais específico aqui. Tô falando muito, cara. Acho que a gente precisa fazer um exercício. Vamos lá, vamos fazer. Calcule o desvio padrão do exercício 1.13. Cadê esse 1.13? Esse. Exercício, calcule a variância. Aqui é interessante, né, nós calcularmos a variância. Eu vou calcular uma, tu calcular outra, tá? Vamos lá. Veja, a tabela tá meio esquisitona,
mas ele está pedindo que a gente faça a variância desses dados, depois desses dados e depois desses dados aqui. Acontece que na linha rosa a gente já repara que não vai ter variância, né? Porque todo mundo é o mesmo valor. Todo mundo é 1,99, 1,99. Uhum. Então eu já sei que a variância vai ser zero. E um dado se distancia da média, que obviamente nesse caso é 1,99, não é mesmo? Então eu vou fazer o azulzinho. Primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar variância, tem que fazer a média. Então eu vou somar todo mundo aqui. Então eu vou colocar 3 pontinhos, porque sou meio preguiçoso, e vou fazer na calculadora. Deixa eu pôr a calculadora aqui. Muito bem, então é 2,59 mais 1,45 mais 1,09 mais 4,79. Isso dá 9,92, divido por quanto? Por 4, porque nós temos 4 dados, a média é 2,48. Veja só como esse cara aqui puxou muito a média para cima, né? A maior Uhum. parte dos dados ali era abaixo de 2. Mas como tu tem um cara muito acima da média aqui, ou melhor, muito fora do padrão, sendo mais específico, a média ficou fora do padrão também, 2,48. E agora que eu tenho isso, infelizmente, eu vou ter que fazer uma conta chata, que é a conta da variância, né? Que eu já entendi, que é pegar o dado, cada um dos dados, subtrair da média, levar ao quadrado. Mas como eu sou assim, a preguiça em pessoa, eu vou copiar. Eu posso até copiar uma coisa melhor ainda. Eu vou copiar com um sinal de mais aqui, para não precisar nem escrever isso. Eu vou copiar e vou trocar o 259 aqui pelo outro dado que eu vou trabalhar, que é 1,45. E esse 479 ele não seria considerado um outlier porque tem só 4 dados, né? A questão de ser outlier ou não, né, de fato aparece quando nós temos uma tabela maior de dados. Uhum. E assim, o outlier é um cara bem fora do padrão mesmo. Pode ser que esse cara até nem fosse outlier. Uhum. Mas isso aí é quando a gente chegar lá em Boxplot, a gente vai aprender melhor como É, achar um outlier, beleza? tá. 4,79. Tudo isso dividido por n, né? É n ou n menos 1? Nunca lembro. Deixa eu ver aqui. N menos 1. Quando a gente está falando de N, n menos 1. 4, 3. Ou seja, como nós temos 4 dados, vai ser 3. Show. Então agora tem que fazer as subtrações aqui. Rapaz, essas continhas aqui eu deveria fazer de cabeça, mas tô com fome. Daí eu não consigo pensar direito. Deixa eu... Calculadora direito, outro mais cabeça. 2,59 menos 2,48, 11, dá 0,11, mais 1,45 menos 2,48, menos 0,1, deixa eu nem falar os números, tanta fome que eu tô. Próximo. 1,09 menos 2,48. 1,09 menos 2,48. Menos 1,39. E, finalmente, 4,79 menos 2,48. 2,31. Aí seria, não Isso seria só. negativo esse, né? O último. Sim, seria. Mas eu coloquei ali, primeiro, porque eu errei, e segundo, tanto faz, né? Porque, como eu vou levar ao quadrado, tudo que está negativo ao quadrado fica positivo, certo? Sim, sim, Isso. sim. Muito bem. Então, pra tu ver como essa conta é chata, né? Eu já deveria ter levado ao quadrado antes. Agora eu vou ter que pegar todo mundo, fazer a conta do quadrado de todo mundo. Essa aqui eu já sei que vai dar 0,0. É 0,012. Vou ter que fazer a conta, não acredito. Deixa eu ver aqui. 0,11 quadrado. Acertei. 1,03 ao quadrado. 1,0609.
1,31. Opa. 19321. Por que que o 231. quadrado na calculadora funciona apertando depois do número e a raiz não, tem que apertar antes, sabe? 1,3361. Bem, isso na verdade depende da calculadora. No iPhone é de um jeito, no Windows é de outro, então depende da calculadora, tá? Ah, eu tô com uma calculadora física. Não sei, depende da calculadora física também. Mas Hum, sim, tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, quando tenho que levar coisas e fazer raízes de coisas, eu primeiro noto como a calculadora funciona, né? Mas de modo geral, eu tomo bastante cuidado. É o máximo que eu posso te dizer. Agora a gente soma todo mundo. Vou pegar aqui, somar todo mundo. 0,021 mais 1,0609 mais 1,9321 dois, um. mais 5,3361. Né, veja uma coisa interessante, né, antes de fazer conta, qualquer conta. Olha o número que a gente pegou de dispersão aqui, 5,3. Nesse dado, ele tem um valor de dispersão muito mais alto que os outros mesmo, né? Mas numa escala bem maior, né? Tipo, mais que o dobro desse. Uhum, E muito mais que o uhum. quádruplo do outro. Então já dá para perceber como um dado como esse, um outlier, como você chamou, ele altera muito as medidas de localização, né? Então por isso que a gente às vezes ignora a média, porque a média não traz informação nenhuma sobre aquilo que a gente está trabalhando. Você não botou um, você faltou um, faltou um. Tudo bem, não ia dar muita diferença, mas. Daí, eu cheguei nesse dado, né? Note que eu não peguei e já fui dividindo por três igual maluco. Até porque quando a gente está na escola, a gente aprende que divisões e multiplicações, elas são feitas antes, né? Numa expressão numérica. Então, como eu entendo que eu preciso somar todo mundo e depois dividir, eu pego, somo todo mundo, e aí que eu tenho a resposta, eu pego e divido por três. Então, Uhum. infelizmente, não dá para ter atalho em calculadora. 2,7804. Isso aqui é a variância. Se eu quiser o desvio padrão, pego e faço a raiz. Simplesmente. Agora que tenho a resposta, faço a raiz. O desvio padrão seria 1,66. O desvio padrão, normalmente a gente usa o sigma como letra, a letra grega sigma. 2,7804 igual 1,66. Isso. Ah, É porque que letra você usou aí? Não entendi. sigma. Letra grega sigma. Muito bem. O V aqui é a variância, é V de variância. Agora, beleza, eu fiz essa conta, você vai fazer a C. Eu vou salvar o que eu fiz aqui, mas você já entendeu a lógica. Pega os dados, primeiro encontra a média. Pega os dados, subtrai da média, soma todos eles, eleva ao quadrado, soma todas essas elevaçõezinhas do quadrado, depois dividir por n, que no teu caso é 3. Ok? Tá, Muito bem. Trabalha então com os dados amarelinhos aqui. tá bom. Só preciso ir ao toalete um minuto. Sem pressa. Já volto um minutinho. Voltei. Beleza. É a Qual- média.
Calculei a média, agora eu vou botar na fórmula da variância, que é a diferença de cada ponto para a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Nessa outra distribuição também tem um. E eu já poderia levar direto ao quadrado o resultado, né, de cada. Elevar o resultado ao quadrado, quer dizer fazer a raiz, né? Não, ali quando eu faço 0,80 menos de 3,095, eu já levo direto, já posso levar direto ao quadrado, Não, já, você tem que fazer o o quadrado de resultado. cada um primeiro, depois somar. Não, sim, sim. A ordem importa. E- E é sigma porque é o desvio padrão da população. Se fosse da amostra, ia ser S, né? Hum. Essas letrinhas tem que cuidar. Mas sim, de modo geral é isso. Mas nós estamos falando de amostra aqui, né? É uma Amostra. amostra. Bem, sei lá, para falar a verdade, agora você me pegou de supetão. Tem uma diferença nas letras aí, mas eu não tô lembrando qual é. É,
Tá, não, é isso. Mas É tem porque eu S, é tenho. verdade. Eles usam um S para população e o É, sigma para amostra. Ou o contrário. Agora eu não sei qual é o fato. não, é esse mesmo, porque eu imprimi um slide aqui do. Vou até mandar aí para você no Zap. E, do slide da aula de modelagem. Ah, é verdade, é verdade. Eu calculei a variância e o desvio padrão. Era para calcular o desvio padrão, né? É, para calcular o desvio padrão você precisa da variância. Então, Tá. no fim, tinha O que calcular desvio as duas. padrão. Tá, a variância é 35,3 e o desvio padrão 3,43. Sim. Então, note que esse 3,43 que você obteve, como desvio padrão, é bem maior que o meu, né? O que era de se esperar, porque você tá falando de dados muito mais dispersos que o meu, né? Olha só a diferença. Teus dados estão muito longe da média, né? Concorda comigo? E a média desse aqui é 3,095 Pois é, tu do tem um meu. dado ali, quatro a mais, outros, né? É, Uma a, média inteira para frente, uma média inteira para trás. Então, tu tens bastante dispersão nos teus dados, né? Então, era de se esperar que seria muito alto ali, né? Muito bem. isso daí é que é o mais interessante no final. Aham. Ver, porque a sua média é 2,48 e a minha média é 3,095. Tem um dado que é basicamente ali o dobro, mais que o dobro da média. Ah, No C, entendeu? É mais que o dobro, 7,59. Então, muito bem. Que legal. Então, que bom que você está percebendo coisas. Maravilha. Continuando. Acho que deu para entender mais ou menos a ideia de dispersão, de sim. variância, blá 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 blá. Note que existem contas mais complexas. Vamos torcer para não precisarmos fazer isso tão cedo. Agora, uma coisa realmente legal. Realmente legal. Que é a interpretação prática num gráfico. O desvio padrão, ele sempre te entrega a quantidade de dados, ah, vamos dizer assim, a quantidade de dados em relação à média, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você conhece a média e o desvio padrão, você pode dizer que se você tem a sua média e um desvio padrão para frente e para trás, você vai ter 68% dos valores da série. O que, que isso significa? Digamos que você, por exemplo, vou dar um exemplo que você vai entender. Digamos que você tenha uma empresa de fabricar salgadinho, aqueles pacotes de salgadinho com 100 gramas. Né? Então a média é 100, você quer que os seus pacotes tenham 100 gramas. Beleza? Tudo bem, né? Mas Uhum. digamos que você tenha feito isso tudo lá e percebeu que o desvio padrão é 2. 2 gramas, no caso. O que significa, então, é que se você pegar todos os pacotes que vêm de 98 gramas, né? A gente quer que venha 100, mas nem sempre é perfeito, né? Que vem de 98 gramas até 102 gramas, se o seu desvio padrão é 2, né? Se você pegar todos os pacotes que vêm de 98 a 102 gramas, você vai ter 68% dos pacotes, ok? 68% dos pacotes produzidos vão estar entre 98 e 102. Não, Entre. não entendi. Entendi, me confundi. Sério? Pensei que eu estava explicando tão bem. Não, você está explicando, mas eu que viajei assim, sem visualizar, eu não consegui. Quer dizer, eu estou aqui olhando para 68, mas os outros números eu não consegui visualizar. De novo, então. Digamos que você tem uma média de 100 gramas, né? Você Uhum, cria lá uma empresa que quer fazer pacotes de salgadinho com 100 gramas. Daí você fez um estudo, percebeu que o desvio padrão desse seu salgadinho são 2 gramas. Muito bem. O que significa isso?
Significa o seguinte, na prática, o que é um desvio padrão na prática? Significa que Entre 98 e 102, tá? você vai ter Normalmente você tá 68% dos pacotes produzidos, entendeu? Então, foi devido a esse fato, né, que se encontrou-se que o desvio padrão é 2, certo? Só que isso vai te entregando mais informações interessantes, que você pode fazer consequências importantes, né? Por exemplo, de 96, que já são 2 desvios padrões para a esquerda, até 104, que já são 2 desvios padrões para a direita, né? Você já tem 95% dos dados. Já é quase tudo, não é mesmo? Então imagina se a gente não estivesse falando de salgadinhos, mas sim de uma técnica para curar o câncer, né? Já seria um dado muito importante de sucesso, percebe? Quanto maior aqui, né, mais desvios padrões você precisa. Se você quer mais É, resultados positivos, no caso aqui, mais desvios padrões você precisa, percebe? o 95 e o 99, eu já meio que estava acostumada com ele, porque eu lembro que sempre nos exercícios tinham, calcule, tananã, com 95% de confiança, ou com Sim. 99% de confiança. Agora, o 68 é meio novo para mim, entendeu? Eu não lembro desse número 68, é por isso que eu buguei aqui, no Na verdade, quando 68. eles estão calculando, quando eles estão te pedindo lá o intervalo de confiança, eles poderiam pedir qualquer valor de porcentagem, né? Poderia pedir 99,9, 90 e qualquer coisa. Eles Não, pedem 99 porque é um padrão, né? Ou 95 porque é um padrão. Mas mas o isso é uma 68 escolha. é novo. O É, 68 foi provado, então, assim, foi, sim. tipo, quando, nesse que você falou, que você calculou ali o desvio padrão de 2, quer dizer que 68% dos pacotes de salgadinho produzidos variam entre 98 gramas e 102 gramas. Perfeito. A gente pode até perceber isso num gráfico, né? Normalmente, isso que você viu era para uma distribuição normal de dados. Então, você teria algo assim, né? Que é a simétrica, que estava Isso. escrito ali no seu coisa, é a Digamos que simétrica. seja simétrica, né? É, Daí, a média, obviamente, está no meio. Já que é simétrico, vai estar no meio, né? Então, eu vou dizer que a média é aqui. sim. Então, a média seria esse valor aí. Agora, o que seria um desvio padrão para frente? Seria você ter um cara para cá. Então, seria a média mais um desvio padrão. E, simetricamente, a média menos um desvio padrão. Daí, a gente entende na estatística, já estou te dando um spoiler de coisas que a gente vai ver para frente, tá? A gente entende na estatística que a área abaixo da curva são os dados que você quer. Quando estiver falando de probabilidade, vai ser a probabilidade que você quer. E assim vai, Sim. né? Então, essa área, ela vale, no caso aqui, 0,68. Por quê? Porque a área toda, do menos infinito ao mais infinito aqui, vai medir 1. Ok? Aham. Estatística, a gente só consegue trabalhar com gráficos em que a área dele seja 1. Senão, não vai fazer sentido estatisticamente falando. Porque o 1 é o 100%, entende? E é impossível você ter uma estatística que dê uma chance maior que 100%, né? Você não estaria falando de estatística, estaria falando de, sei lá, alguma outra coisa maluca. E aqui cada cantinho vai ter 0,16. Eu nem Vai ter o lembro que disso, não. somado aqui dá o que falta para dar 100, né? Que no caso é isso, 16 que dá 32, 32 mais 68, 1, verdade. Ah, Pegou a ideia? Então é isso. Agora, às vezes eu tô com uma pesquisa muito séria, né? Tipo de saúde, e eu preciso de mais precisão. Só que o que eu pago? Eu pago de ter que ter um desvio padrão maior, né? Isso às vezes não é bom. Por N motivos, né? A gente vai discutir isso no futuro. Mas, por exemplo, já 2 desvios padrões, eu já pego uma área de 95%. E a cauda vai ficando cada vez menor, tá vendo? uhum. Sobrando menos para cá e para cá. Acontece que, às vezes, para você ter ali 99, 99,9, você vai ter que fazer muito mais gasto, né? Mas isso são exemplos que eu vou te dar no futuro, beleza? O importante é você saber que o desvio padrão entrega esse tipo de informação, beleza? Beleza. Show de bola, show de bola. Deu para a gente avançar bastante aqui. Você já está vendo aqui Sim, os de distribuições normais e inferências. sim. Então,
terminamos por aqui hoje. A nossa próxima aula vai ficar para sempre, né? E o 3 tá bem na pontinha, né? Tá bom. A 4, nossa próxima aula ser cada vez mais, né? eu queria saber, a próxima aula é terça ou quarta? Para Quarta, mim às é 12, né? indiferente. Para mim é indiferente, então é quarta, né? Bem, se é indiferente para ti, Ah, não, era indiferente, pois é. desculpa. Era indiferente, porque a minha aula de terça e quarta começaria 1 hora. Só que nessa semana o professor perguntou se a gente poderia fazer a aula de quarta de meio-dia às 2, Sim, ao eu invés de lembro que 1 às tinha um 4. detalhe específico dessa semana. Então tá bom, então fica quarta meio-dia, tá bom? Quarta, não, terça meio-dia, porque na quarta começa meio-dia a minha aula. Ah, tá, então beleza, terça meio-dia, deixa eu pôr aqui, que bom que a gente conversou sobre isso. Na verdade, vai ter que ser sempre assim, porque ele só consegue fazer essa aula a partir de meio-dia, entendeu? Então a gente Ah, pode ficar na terça, sim, pode sim, meio-dia? sem problema. Tá. Então tá bom. Muito Terça, meio-dia. obrigada. Então eu que agradeço, eu que agradeço. E é isso aí, a gente se fala terça, meio-dia. Bom também. Peraí. Peraí. Alalala. Ah, Voltando. Você disse que pode terça, meio-dia. Beleza. isso. Mas você poderia terça às 11? Posso, terça às 11, posso. Então beleza, terça às 11 é melhor então. Que era o nosso original, Que era terça original, às 11. verdade. Isso aí. Então tá É, bom, a gente se fala terça às 11, terça às 11. Beleza? tá bom. Então, eu que Obrigada. agradeço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.